Muito bem, vamos à nossa aula de hoje, mas antes preciso passar uma meditação para você, porque também faz bem para mim. E eu escolhi hoje falar uma expressão de Walter Halter, que diz: não existe chamado maior que servir seu companheiro. Não existe contribuição maior que ajudar o fraco. Não existe satisfação maior que ter feito o bem. Achei lindo essas palavras. E aí fui pesquisar quem era Walter Halter e descobri que ele era um líder sindicalista dos Estados Unidos que fez a união dos trabalhadores do automobilismo. E ele também foi tão influente que ele incentivou, fortaleceu o Partido Democrata na metade do século XX. Então eu fiquei pensando, uma pessoa só conseguiu fazer tudo isso? Mas aí eu percebi que existe por trás de tudo isso, das nossas forças, das nossas lutas, um chamado. E Deus está convidando você para fazer a diferença na vida de alguém. Porque às vezes nós somos tão egoístas, queremos essas coisas para nós. Mas através dessa citação eu percebi que nós somos chamados para fazer a diferença na vida do outro. Então, que você fique para você, como meditação, o que diz lá em Isaías 52:7, que diz: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas notícias. Que você traga boas notícias, que você leve boas notícias, porque Deus deu a você o dom de fazer a diferença. Então, que Deus abençoe você e que você seja muito feliz e que essa aula enriqueça muito e que a sua família receba essas bênçãos também, certo? Vamos à aula então, já que agora você refletiu. Você agora já ouviu, já assistiu a nossa mensagem de início de aula, está com a mente aberta. Agora vamos continuar nosso conteúdo. Então, vou pedir que você pegue a sua apostila aí, no módulo 3, lá na página 17, apostila 3, e acompanhe os radicais e prefixos gregos e latinos que nós já trabalhamos. Para isso, vou compartilhar uma tela para relembrar com você. Olhe só, você já trabalhou com a formação de palavras no bimestre anterior. E você viu que existe na palavra uma parte que não muda. Essa parte chama-se radical. Quando você acrescenta algo à frente do radical, é um prefixo. Se você acrescentar depois, é um sufixo. Portanto, toda palavra ela é formada por afixos. Você aprendeu isso no bimestre passado. Quando se acrescenta afixos a radicais, cria-se palavras novas. Por isso, eu quero que você dê uma olhadinha nessa tira que eu coloquei para você aqui. O Garfield está ali deitadinho, né? Meu pé está dormente. Ele não consegue pisar. Parece cheio de formiguinha. E ele ainda, né? E sonhante. Bom, sonhante vem do verbo sonhar. Mas você percebeu que o Garfield acrescentou NTE. Esse finalzinho aí é um afixo. A partir do momento que ele falou sonhante, ele criou o quê? Um novo vocábulo. Então, na hora de se criar uma nova palavra, existem dois processos básicos, que é a derivação e a composição. Então, olhem só. Esse processo de formação, duas, como eu falei para você, derivação e composição. Sendo que na derivação, ela pode ser prefixal, quando o prefixo estiver antes do radical, sufixal, quando estiver depois do radical, e prefixal e sufixal, quando ela aparece ao mesmo tempo. E para síntese ou para sintética, é quando você tem as duas ali
mas eu não consigo retirar uma delas, nem o prefixo, nem o sufixo. E regressiva é quando eu retiro uma letra e aí ela ganha um novo sentido. Um exemplo de regressiva: cinema, quando você diz cine. Bicicleta, quando você diz bici, certo? E imprópria é quando ela muda de classe gramatical, certo? Quando eu digo cantar, é um verbo. Mas quando eu digo o cantar é bom, eu coloquei um artigo ali na frente. Portanto, esse verbo, ele virou o quê? Uma palavra substantivada. Então, isso é derivação imprópria. E a outra parte é a composição, que pode ser com dois ou mais radicais. Eu posso aglutinar, certo? Na hora que eu aglutino, perde uma letrinha, por exemplo, perna alta. Juntando fica pernalta. Vai perder uma letrinha aí. Por justa posição. Gira e sol. Gira, sol. Juntou. Certo? Então, o processo de formação das palavras só podem ser por derivação ou por composição. A partir de agora, você vai passar a classificar conforme a formação dessas palavras. Agora, vamos aprender ou relembrar um pouquinho o conteúdo de radicais e prefixos gregos e latinos. O interessante é que nas nossas palavras, ou na nossa língua portuguesa, né, eu tenho influência dos africanos, eu tenho a influência dos árabes, eu tenho a influência dos franceses, também do pessoal dos Estados Unidos, né, que é os ingleses, né, vamos dizer assim, da Inglaterra, nos Estados Unidos não, Inglaterra, e também dos indígenas. E aí eu percebo que a cultura latina pegou toda essa mistura aí e trouxe para as palavras. E a maior influência foram dos gregos. Por isso que eu tenho palavras que vêm de outros povos. E a partir do momento que houve o entrosamento desses povos, eu tenho agora uma nova língua. Observe esse exemplo aqui. Fonoaudiólogo. E aí você percebe que fono ali está destacado. E fonoaudiologia. E também a palavra afonia. Você percebe que foi mantido ali o radical, né? O que seria um fonoaudiólogo? Um especialista em fonoaudiologia. O que é fonoaudiologia? O estudo da fonação e da audição. O que seria afonia? A diminuição da voz. Então, você percebe que todos esses radicais destacados vêm do grego, que era defoné, que significava som e voz. Por isso que eu tenho essas palavras novas. Elas receberam prefixos gregos e latinos e criaram-se novas palavras, porque a língua é viva. Há palavras, o latim é uma língua morta hoje. Ninguém mais fala latim no seu cotidiano. Mas ela permanece como história dentro da língua, porque eu tenho muita influência do latim na formação das palavras. Agora, você percebeu que a nossa aula foi tranquila, então vamos lá, aproveita e dá uma comemorada e dá uma dançadinha, porque essa aula foi tranquila, certo? Vejo você na próxima animado. Beijões!